Fala galera, aqui quem fala é o João e a gente vai falar um pouquinho sobre videogame. Eu gostaria de saber até o que o videogame ele significa para você, o que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra videogame. Notem que eu tenho aqui uma coleção de videogame, então eu tenho muita propriedade para falar sobre o assunto. Eu vou mostrar um pouquinho da minha coleção para vocês, enquanto eu vou falando um pouquinho das maneiras que a gente tem de jogar videogame e como é que a gente faz para jogar os jogos atuais. Beleza? Vamos lá, vamos à coleção. Esse daqui é o meu PlayStation 5. Ele é o videogame mais recente, de nova geração. E algumas pessoas amam, outras pessoas têm medo desse videogame. Porque a ideia dele é trazer a realidade para a tela. Como, por exemplo, agora mesmo vocês estão vendo que eu estou jogando uma partida de um jogo chamado FIFA, onde eu consigo controlar um time de futebol, como nesse caso o Real Madrid, jogando com uma pessoa do outro lugar do mundo. Como, por exemplo, eu posso estar aqui no Brasil jogando com uma pessoa da Argentina, com uma pessoa do Japão, ou até mesmo de outro estado brasileiro. Além disso, você também pode ser, por exemplo, um super-herói. Você pode entrar na pele do Peter Parker, vestir a roupa de Homem-Aranha e sair combatendo o crime na cidade de Nova York. Tudo isso são coisas que o PlayStation 5 pode te proporcionar. E por que eu falei que algumas pessoas têm medo desse videogame? Porque esse videogame ele é uma máquina poderosa de realismo, o que às vezes pode acabar gerando alguns problemas com relação a pessoas que não conhecem muito do assunto. Como, por exemplo, eu imagino que alguns de vocês já viram matérias sensacionalistas na TV falando que o videogame incentiva a criança a virar um possível serial killer ou agir de má fé com alguém, mas isso não é verdade. A gente sabe que os jogos têm classificação indicativa de idade, então não são todos os jogos que são indicados para o público infantil. Então, para quem é pai ou mãe, tomem cuidado, sempre olhem a classificação indicativa dos jogos, ok? Esse é o PlayStation 5. Agora falando um pouquinho do Nintendo Switch. O Nintendo Switch ele é o último console que foi lançado pela Nintendo. E como é que esse videogame funciona? Ele é um pouco diferente porque você consegue jogar ele tanto no dock, que é essa pecinha que está acoplada nele, onde você consegue jogar a imagem do Nintendo Switch pela TV, e aí você joga como um videogame comum, mas também você tem o poder de jogar no modo portátil, onde, por exemplo, aqui eu estou jogando um jogo que eu gosto muito. Eu posso levar esse videogame para onde eu quiser, como, por exemplo, o caminho da minha faculdade, o caminho do meu trabalho. Tudo isso vira lugar para eu jogar um videogame enquanto eu estou esperando alguma coisa, o que acaba sendo muito vantajoso e muitas pessoas vão atrás. E lembra que eu falei que o videogame ele é aprendizado? Eu nem estou falando de antigamente, consoles como, por exemplo, o Nintendo 64 que eu tenho na minha coleção, onde você só tinha jogos em inglês ou espanhol, por exemplo, e você tinha que estudar esses idiomas para poder entender o jogo. O videogame ele também possui jogos onde você precisa fazer até mesmo atividades físicas, como por exemplo é o caso do Nintendo Wii. O Nintendo Wii ele tem um controle de movimento sensacional, onde com esse controle de movimento você pode jogar tênis, você pode jogar vôlei, você pode jogar boliche, você pode dançar. E existem vários jogos que você precisa usar a movimentação do corpo inteiro para conseguir ganhar, como por exemplo nesse caso, eu estou jogando aqui um jogo de boliche, eu consigo me exercitar, me divertir sem sair de casa. Tá vendo como o videogame ele pode ser benéfico para as pessoas? Então, se você tem medo de videogame, pensa um pouquinho melhor, dá uma pesquisada sobre o assunto, dá uma olhada sobre quem tem, quem coleciona. Existem vários vídeos no YouTube onde você pode conhecer os jogos. Tem jogos para crianças de todas as idades, adultos de todas as idades. É literalmente para todos os públicos. Até mesmo para quem é apaixonado por cinema, como é o nosso caso, estudante de audiovisual, onde a gente tem vários jogos que possuem histórias tão profundas quanto um filme de 3 horas no cinema. Então essa daqui é um pouquinho da minha coleção. Eu tenho alguns outros videogames, como por exemplo, eu tenho o PlayStation 4, eu tenho o PlayStation 3, o Xbox 360, o Nintendo 64, como eu citei, e outros que eu já falei aqui nesse vídeo. Tá? Por que eu coleciono videogame? Porque videogame faz parte da minha história. Eu jogo videogame desde que eu era uma criancinha, desde que eu me entendo por gente, eu jogo e eu sempre vou defender os meus videogames, tá?
Eu acredito que videogame ele pode ser muito benéfico para as pessoas, ele pode ensinar muito para as pessoas. É só você jogar com moderação e saber exatamente o que você está jogando. É isso, galera. Essa foi um pouquinho da minha coleção de videogame. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham se divertido e aprendido comigo sobre os videogames. E lembrem-se, bora jogar. Eu quero ver todos vocês online, beleza?